Este é o nosso canal Virado na Consciência, eu sou Ricardo Ferreira e este é o quadro Literatura. E a literatura de hoje, ela é este livro aqui, tá bem enquadrado aí, preta? Tá? Cartas de um Diabo a seu aprendiz, de C.S. Lewis. Cartas de um Diabo a seu aprendiz, de C.S. Lewis. Primeiramente eu quero ler o prefácio deste livro aqui para que a gente possa ter a mínima compreensão deste livro aqui. Ele não é um livro teológico, ele não tem especificamente fundamentos doutrinários. Eu que vou fazer algumas aplicações teológicas dentro daquilo que Lewis escreveu. Basicamente esse livro aqui, em que Satanás ele escreve cartas a um demônio aprendiz para como ele deve tentar levar os seres humanos ao pecado, à tentação, à queda. Então o prefácio diz assim: não tenho a mínima intenção de explicar como esta correspondência que trago a público caiu em minhas mãos. Nossa raça pode cair em dois erros igualmente graves, mas diametralmente opostos. Quanto aos demônios, o primeiro é não acreditar na existência deles. O outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e doentio por eles. Os demônios ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros e saúdam o materialismo ou um bruxo com o mesmo prazer. O gênero dessa escrita neste livro pode ser entendido com muita facilidade por qualquer um que já aprendeu essa artimanha, mas pessoas mal intencionadas ou voláteis que poderiam fazer mau uso dele não poderão falar que aprenderam comigo. Os leitores não aconselhados a lembrar que o diabo é um mentiroso. Os leitores são aconselhados a lembrar que o diabo é um ser mentiroso. Nem tudo que Maldonado diz deve ser tomado como verdadeiro, nem mesmo a partir do seu próprio ponto de vista. Maldonado aqui, para que nós possamos entender, é o próprio Satanás que escreve cartas a seu aprendiz. Não realizei nenhuma tentativa de idealizar quaisquer seres humanos mencionados nas cartas, mas acho muito improvável que as figuras como o reverendo cravo ou a mãe do paciente aqui é a pessoa tentada que nós vamos ver no decorrer da literatura, sejam completamente plausíveis a desejos repentinos tanto no inferno quanto na terra. Em suma, devo acrescentar que não foi feito nenhum esforço para verificar a cronologia das cartas. Parece que o número de 17 foi composta antes do início do racionamento mais intenso, mas em geral, o método diabólico da datação parece não ter relação com o tempo terrestre e nem era minha ideia reproduzi-lo. A história da guerra na Europa, a história da guerra aqui é a Segunda Guerra Mundial. Lewis, ele participou do período da Segunda Guerra Mundial. Embora apareça aqui e ali, no sentido de afetar a condição espiritual de um ser humano, obviamente não é do interesse de Maldonado. E aqui agora nós vamos embarcar na primeira carta e depois eu vou fazer alguns embasamentos teológicos bíblicos para que a gente possa estar alerta com as tentativas que Satanás e seus demônios fazem para levar o ser humano à queda, à ruína, ao pecado. A primeira carta. Meu querido Vermelhinho, eu noto que você diz que está direcionando a leitura do seu paciente e se encarregando de fazer com que ele tenha encontros regulados com tal amigo materialista. Note que Maldonado ele escreve ao seu aprendiz para que ele intensifique os encontros do paciente, que é a pessoa tentada, com um amigo que é materialista, que é capitalista, que foca só nas coisas desta terra e não na terra vindoura. Então aqui já vai o primeiro alerta.
cuidado com as suas amizades. Você que é um cristão, você que é da fé bíblica, você que reconheceu a Cristo Jesus como teu Senhor e Salvador, cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você forma aliança na faculdade, na escola, no trabalho. De repente pode parecer amigo, pode parecer ser uma boa companhia, mas de alguma maneira possa ser alguém influenciado por demônios para te desviar do caminho. Mas será que você não está sendo pouco ingênuo? Maldonado pergunta ao vermelhinho. Até parece que está achando que a argumentação seja o melhor modo de mantê-lo fora das garras do inimigo. O interessante nessa literatura aqui é que Lewis ele inverte as polaridades, né? Maldonado é Satanás, vermelhinho é o aprendiz, paciente é o tentado e Deus é o inimigo de Satanás, né? Logicamente. Até poderia ter sido esse o caso. Alguns séculos naquela época, as pessoas ainda sabiam muito bem quando algo tinha sido provado logicamente e quando não. E quando tinha sido provado, elas criam nisso de verdade. Elas ainda faziam associações entre o pensamento e a ação. Estavam dispostas a mudar o seu estilo de vida em decorrência de ideias irracionalmente encadeadas. Mas agora, graças à imprensa diária e outras armas desse tipo, conseguimos alterar amplamente essa situação. O seu homem está acostumado, desde pequeno, a manter uma dúzia de filosofias incompatíveis dançando em sua cabeça ao mesmo tempo. Ou seja, Maldonado percebeu que o avanço da tecnologia, o avanço das mídias, o avanço da imprensa acabou influenciando a cristandade, acabou trabalhando na mentalidade da cristandade. E isso trouxe um desequilíbrio no raciocínio bíblico verdadeiro. Ele não classifica as doutrinas essencialmente em verdadeiras ou falsas, mas como acadêmicas ou práticas, ultrapassadas ou contemporâneas, convencionais ou opressoras. É o jargão e não o argumento, e seu maior aliado para mantê-lo longe da igreja. Não perca tempo tentando fazê-lo achar que o materialismo é verdadeiro. Faça considerá-lo poderoso, ou desejado, ou corajoso. Eis aí a filosofia do futuro. Ou seja, fazer incorporar o materialismo como fundamento da fé cristã. E aí está aí a teologia da prosperidade que não deixou mentir. Você tem carro? Deus é contigo. Você conseguiu comprar uma boa casa? O Senhor é contigo. A enfermidade não bate à tua porta? Deus é contigo. Agora, se você sofre, se você não tem um carro, se você não é próspero, se você não tem uma boa casa, Deus não é contigo. E o fundamento da fé cristã não é tanto nenhuma coisa e nem outra. O fundamento da fé cristã é saber lidar com todas as coisas. O apóstolo Paulo ele diz: eu sei ter em abundância, mas eu também sei padecer a necessidade. Então, o fundamento da fé cristã é, independente de ter ou não ter, eu sirvo a Deus. E o diabo entendeu que incutindo o materialismo, ele ia desvirtuar a convicção de fé de alguns. É com esse tipo de coisa que ele deve se preocupar. O problema da argumentação é que ela transforma toda a batalha para o território do inimigo. Ele também pode argumentar, por outro lado, graças à propaganda realmente prática, do tipo que estou sugerindo. Temos demonstrado por séculos a fio como o inimigo é inferior ao nosso Pai das profundezas, pelo próprio ato de argumentar, despertando-se a razão do nosso paciente. Uma vez desperta, quem poderá prever o resultado?
mesmo se uma específica cadeia de pensamentos pudesse ser distorcida a nosso favor. Você descobrirá que acabou reforçando seu paciente ao hábito fatal de tocar em questões universais e ignorar o fluxo das percepções sensoriais imediatas. Sua tarefa é afixar a intenção dele nesse fluxo. Ensina-o a chamá-lo de vida real. E não deixe perguntar-se que ele quer dizer com o real. Lembre-se de que ele não é, como você, um espírito puro, nunca tendo sido humano. Ah, que vantagem abominável do inimigo! Você não se dá conta do quanto eles são escravos das pressões do cotidiano. Já tive um paciente, um ateu convicto, que costumava ler o Museu Britânico. Certo dia, enquanto lia, vi uma cadeia de pensamentos em sua mente, começando a tomar o caminho errado. É claro que o inimigo estava ao lado dele nessa hora. Num piscar de olhos, vi o meu trabalho de 20 anos a começar a ruir. Percebe-se aqui que na literatura de Lewis, que o diabo ele manipulou a mente dessa pessoa aqui, ateia, por 20 anos. E essa pessoa começou a ler, a buscar, e Deus de alguma maneira tirou essa pessoa desse cativeiro de incredulidade. Se eu tivesse perdido a cabeça e começado a tentar me defender com base na argumentação, talvez tivesse sido derrotado, mas não fui tão tolo assim. Imediatamente ataquei a parte do homem que tinha mais sob controle e lhe sugeri que já estava quase na hora do almoço. Posso supor que o inimigo tenha feito uma contraproposta. Você sabia que não é possível entreouvir exatamente o que o inimigo diz a ele. Note que Maldonado ele criou uma estratégia para aquela pessoa ir almoçar ao invés de continuar buscando o entendimento, a revelação, a compreensão, o discernimento, as indagações da verdade bíblica. De que o assunto era mais importante que o almoço. Pelo menos, penso que essa tenha sido a minha linha de argumentação, pois quando eu disse verdade, realmente trata-se de um problema importante demais para a hora do almoço. O rosto do paciente se iluminou consideravelmente no momento em que eu acrescentei: seria muito melhor voltar a esse assunto depois do almoço e abordá-lo com a mente renovada. Ele já estava a meio do caminho da porta. Quando alcançou a rua, a batalha havia sido vencida. Eu lhe mostrei um jornaleiro gritando as manchetes do dia, que o ônibus do número 73 tinha passado e antes dele tinha subido os primeiros degraus da escada para pegá-lo. E lhe impingi a convicção inabalável de que, por mais estranha que sejam as ideias que possam vir à mente de alguém rodeando de livros, uma dose saudável da vida real, como que ele se referia ao ônibus e ao jornaleiro. Note que o inimigo, ou melhor, Maldonado, dentro da literatura, ele colocou circunstâncias corriqueiras do dia para trazer a convicção na mente desse ateu de que Deus não existia. Colocou as notícias, colocou a situação corriqueira do ônibus e foi suficiente para lhe mostrar que todo esse tipo de coisa simplesmente não podia ser verdade. Ele sabia que tinha escapado por pouco e em anos posteriores gostava de falar sobre aquela percepção
inexprimível da realidade, que é a nossa última salvaguarda contra as aberrações da mera lógica. Hoje, ele está seguro na casa do nosso Pai. Entende aonde quero chegar? Graças aos processos que colocamos em ação dentro deles há séculos, eles acham de todo impossível acreditar no desconhecido quando que é familiar está bem diante dos seus olhos. Persista incutindo nele a banalidade das coisas. Acima de tudo, não tente usar a ciência, quero dizer, as ciências verdadeiras, como defesa contra o cristianismo. Elas vão positivamente encorajá-lo a pensar sobre as realidades que ele não pode tocar nem ver. Tem havido perdas tristes entre os físicos modernos. Se ele insistir em manter-se com a ciência, mantenha-o no campo da economia e da sociologia. Não deixe se desviar da inestimável vida real. Mas o ideal mesmo seria não deixá-lo ler qualquer obra científica. Antes, procure dar-lhe uma sensação geral de que ele sabe tudo e aquilo que consegue fisgar de conversas e leituras casuais é resultado de pesquisas mais recentes. Lembre-se de que você existe para confundi-lo. Da forma como vocês jovens demônios falam, qualquer um pode achar que a nossa tarefa é ensinar. Então note que Lewis, ele mostra como os demônios, dentro da literatura, amados irmãos, dentro da literatura, por favor, tenham essa compreensão. Os demônios, eles vêm para confundir, eles vêm para causar dúvida, eles vêm para causar situações, ele vem para nos impactar com as circunstâncias da vida real, da calamidade, da crise, do caos, do estupro, do aborto, da bala perdida, do assalto, do sequestro, para minar a nossa fé e falar: aonde está Deus? Aonde está o Senhor? Se Ele é tão bom, por que isso tudo vem? Se Ele é tão bom, por que a guerra existe? Se Ele é tão bom, por que a maldade está aí? Porque o homem caiu. Porque o homem pecou, porque o homem deixou de olhar para Deus, porque o homem deixou de observar a palavra de Deus, porque o homem deixou de olhar para o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Relativista, o relativismo. Eu escrevi aqui, na beirada do livro. A especialidade do diabo é confundir, causar dúvida. Não banalize tudo, não seja um relativista. Uma vida de banalidade, uma vida de relativismo é um prato cheio para o diabo, é um prato cheio para o inimigo. Todo relativismo, toda dubiedade de caráter, todo achismo, toda altivez de espírito, de achar que sabe tudo, que é detentor da verdade absoluta, leva-nos à vereda da perdição e da ruína. A falta de coerência no tocante às doutrinas e o materialismo exacerbado leva ao engano. Note que ele falou que ele colocou um amigo, materialista, para levar o paciente a focar nas coisas da terra e não nas coisas do céu. E eu quero ler aqui as minhas referências bíblicas. 1 Coríntios 15:33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Outra tradução vai dizer: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado com quem você anda. Cuidado com o que você vê, com o que você ouve. Talvez isso venha desconstruir o seu bom costume, a sua boa teologia, a sua boa doutrina, a santo-sacro doutrina de Cristo. Cuidado, amado, cuidado.
2 Timóteo 4:3 diz: porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão o ouvido da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofres aflições, faze a obra de evangelista, cumpre o teu ministério, procura vir comigo depressa, porque Demas me abandonou. Outra tradução, me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica Crescente, para a Galácia, Tito para a Damálcia. Paulo está falando: Timóteo, venha ter comigo depressa, porque Demas me abandonou. E para onde Demas foi? Demas foi para Tessalônica Crescente. Demas olhou o evangelho, Demas olhou a cruz, Demas olhou a aflição do apóstolo Paulo, Demas olhou as prisões do apóstolo Paulo e falou: eu não quero isso, eu quero a Tessalônica, eu quero a cidade, eu quero o conforto, eu quero a comodidade, eu quero a rapidez, eu quero tudo que a cidade pode me oferecer. Eu vou abandonar a cruz, eu vou abandonar o evangelho, eu não quero mais essa luta, eu não quero mais seguir esse percurso, eu vou seguir o meu caminho. Pense comigo, por que Demas foi para lá? Será que Demas só olhou? Ou será que alguém chegou ao lado de Demas e falou: você vai aonde o apóstolo Paulo está? Tessalônica está crescendo, Tessalônica está ficando próspera, Tessalônica está se desenvolvendo, você ainda é jovem, você tem que buscar o seu futuro, você tem que buscar a sua independência financeira. Ei, vamos para lá, vamos comigo. Hein? Tito 3:8 em diante diz: fiel é a palavra, isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas não entre em questões loucas, em genealogias e contenda nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma ou outra demonstração, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Você já viu gente que você apresenta o evangelho, que você mostra na Bíblia, que você vê e mostra para ele a doutrina correta, ele fala: não, mas na minha igreja é assim, não é dessa maneira, isso está errado, meu pastor, meu líder, meu papa, seja lá quem for, me disse que não é bem assim. Você já viu esse tipo de gente que perverte a verdade de Deus em mentira? E você já foi uma, duas. E Paulo fala: você indo depois de uma e outra, evita-o. Sabe por quê? Porque esse está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. 1 João 2,15 em diante diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Para sempre. Para sempre. Paulo disse a Timóteo, 1 Timóteo 4:1: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada de que há de rejeitar, sendo recebidos com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, criando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas de velhas e caducas, e exercita-te a ti mesmo
em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensinas. Instrui Timóteo, nutre eles com as palavras da fé. Fazendo isso, tu serás bom ministro. Não foque só no materialismo, amado. 1 Coríntios 15, 19 diz: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Paulo fala de uma miserabilidade maior do que todas. Qual? Esperar em Cristo só nesta vida. E não esperar em Cristo na ressurreição, no arrebatamento, na transformação de nossos corpos. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que ficarem vivos serão transformados. Paulo fala, se nós focarmos só nesta terra, de todos os homens, nós seremos os mais miseráveis. Paulo ainda fala assim, em Colossenses capítulo 3, versículo de número 1. Ele diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estás morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência que é a avareza, e a avareza que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste, quando viveis nela. Então agora em Cristo, a nossa vida é outra, a nossa postura é outra, a nossa cosmovisão é outra, a nossa perspectiva de vida é outra. Temos que trabalhar? Temos que pagar nossas contas? Temos que estudar? Temos. Podemos se formar? Podemos. Podemos fazer uma faculdade? Podemos fazer uma pós? Podemos. Mas sem perder o foco na eternidade, ó glória. Sem deixar ser persuadido, sem deixar ser confundido, sem deixar ser ludibriado, sem deixar se envolver e falar que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Eu fico aqui, nessa primeira carta desse livro. Lembre que eu vou fazer uma série. São 17 cartas, e em cada carta eu vou fazer a leitura e a abordagem com fundamentos teológico e bíblico. Espero que de alguma maneira eu possa ter edificado a sua vida, abençoado a sua existência e construído algo da parte de Deus dentro do teu coração. Pense nisso e fique na paz, porque na paz eu estou. Fui!